a mulher mais misteriosa na Bíblia com quem Caim se casou. Existem certas mulheres no mundo de Deus que despertaram uma tremenda quantidade de interesse ao longo dos séculos. A primeira é a esposa de Caim. Gênesis 4:17 nos diz que Caim conheceu sua esposa, e ela concebeu e deu à luz Enoque. Caim construiu uma cidade e a chamou de Enoque, pelo nome de seu filho. Entre as mulheres mencionadas na Escritura, talvez nenhuma tenha causado mais confusão entre os cristãos do que esta mulher específica. No Jardim do Éden, Deus esculpiu à mão duas figuras para iniciar a humanidade: Adão e Eva. Adão e Eva foram criados à imagem de Deus, puros e belos, como testemunho de seu amor e criatividade. Dessa união nasceram seus descendentes, e entre seus filhos 2 nomes se destacam: Caim e Abel. O homem. Adão conheceu Eva como sua esposa, e ela concebeu e deu à luz Caim. Ela disse: consegui um homem, um filho, com a ajuda do Senhor. Abel nasceu pouco depois e suas histórias entrelaçadas de amor, ciúmes e tragédia serviriam como um modelo para a experiência humana. Caim, o primogênito de Adão e Eva, é conhecido por cometer o primeiro assassinato na Bíblia. À medida que a narrativa se desenrola, uma pergunta emerge das sombras. Após o infame incidente no qual Caim, em um acesso de ciúmes, é exilado para a terra de Nod, cujo nome significa vagando em hebraico, a Bíblia menciona que Caim conheceu sua esposa, que concebeu e deu à luz Enoque, Gênesis 4:17. A pergunta que persiste para muitos é: quem era essa esposa e de onde ela veio? Ao ler os primeiros capítulos de Gênesis, somos apresentados a Adão, Eva, Caim e Abel. No entanto, após o trágico ato de Caim, onde ele é exilado, a Escritura nos diz que ele se mudou para a terra de Nod e teve descendentes. Isso nos leva a questionar: de onde veio sua esposa? A Bíblia fornece algumas pistas que podem nos ajudar a desvendar esse mistério. Sabemos com certeza que Adão e Eva tiveram muitos filhos. Depois que Sete nasceu, a Bíblia afirma que Adão viveu 800 anos e teve outros filhos e filhas. Gênesis 5:4. Isso implica que, além de Caim, Abel e Sete, Adão e Eva tiveram numerosos outros descendentes. Se esse for o caso, é lógico supor que Caim se casou com uma de suas irmãs ou uma parente próxima. Mas não é errado se casar com um parente próximo. Hoje em dia, casar-se com um parente próximo é desaprovado, principalmente devido às potenciais complicações genéticas. No entanto, as coisas eram diferentes nos primeiros dias da humanidade. Caim pode ter se casado com sua irmã ou outro parente próximo, e Gênesis 5:4 especificamente afirma que Adão teve filhos e filhas. O casamento entre parentes próximos não era proibido naquela época, nem representava riscos genéticos. Foi apenas muito mais tarde, no livro de Levítico, que Deus estabeleceu leis proibindo casamentos entre familiares próximos. Assim, Deus proibiu o casamento entre mãe e pai e irmã, irmão, meio-irmão, cunhada, tia, tio, madrasta, neta, nora e genro. Antes desse tempo, não era proibido. Levítico 18:17, Deus proibiu casamentos desse tipo na época de Moisés para proteger o aumento das chances de descendência deformada resultante de tal união. Além disso, a saúde futura da nação de Israel foi assegurada por esse mandamento. Além disso, o mandamento contra esse tipo de prática fortaleceu a estrutura da unidade familiar. O tempo não é especificado. É importante notar que a Bíblia não fornece informações sobre quando Caim matou Abel ou a idade em que esse assassinato ocorreu. O texto simplesmente afirma que aconteceu no final dos dias. Não é necessário assumir que Caim e Abel eram jovens ou adolescentes na época. Se cada um deles tivesse mais de 50 anos, poderia haver um número significativo de pessoas vivendo naquele momento. Isso é apoiado pelo fato de que Adão e Eva tiveram muitos outros filhos e filhas, além de Caim e Abel. A Bíblia afirma que Adão tinha 130 anos quando Sete nasceu e viveu mais 800 anos. De acordo com a tradição judaica, Adão teve 33 filhos e 23 filhas,
o que significa que havia muitas pessoas vivendo na época de Caim e Abel. Estima-se que cerca de 32 mil pessoas poderiam estar vivas quando esse trágico evento ocorreu, devido às longas expectativas de vida. Além disso, Gênesis 5 documenta expectativas de vida extensas dos descendentes de Adão. Se assumirmos que cada casal teve filhos apenas pela metade de sua expectativa de vida, a população na época da morte de Adão poderia ter sido bastante grande. Com esses fatos em mente, não haveria problema em encontrar uma esposa para Caim antes de seu banimento. Caim poderia ter muitas mulheres para escolher. Cristãos que têm preocupações com essa resposta devem considerar que, segundo a Bíblia, os netos de Noé não tiveram escolha a não ser casar com seus irmãos ou primos em primeiro grau, pois não havia outras pessoas por perto naquela época. 1 Pedro 3:20, Gênesis 7:7. É também digno de nota que Abraão casou-se com sua meia-irmã, Gênesis 22, e Isaque. Por outro lado, casou-se com Rebeca, filha de seu primo Betuel, Gênesis 24:15, 67. Jacó, que era primo de Lia e Raquel, casou-se com ambas. Portanto, é evidente que a Bíblia não proibiu o casamento entre parentes próximos até a época de Moisés. Gênesis 20:12, Nova Versão Internacional. Filha da minha mãe, e tornou-se minha esposa. Enquanto o pai de Moisés, Amram, casou-se com a irmã de seu pai, sua tia Joquebede. Êxodo 6:20. Amram e Joquebede deram à luz Arão e Moisés, e Amram viveu 137 anos. Com base nas informações fornecidas na Bíblia, não fica claro com quem Caim se casou. No entanto, podemos fazer uma suposição educada de que ele provavelmente se casou com um de seus parentes próximos, dado o fato de que Adão e Eva tiveram muitos filhos. De acordo com Gênesis 4:14, Caim temia por sua vida depois de matar Abel, o que implica que já havia outros descendentes de Adão e Eva vivendo no mundo. O fato de Adão e Eva terem muitos outros filhos antes de Caim se casar é mencionado em Gênesis 5:4. É altamente provável que não apenas filhos, mas também netos de Adão e Eva estivessem vivendo na época da morte de Abel. Quanto à sugestão de que a esposa de Caim pertencia a um grupo de humanos pré-adâmicos que existiam antes de Adão e Eva, essa hipótese levanta mais perguntas do que respostas. A Bíblia deixa claro que Adão foi o primeiro homem criado, e a ideia de que Caim poderia ter se casado com alguém dessa raça pré-existente contradiz isso. Além disso, a esposa de Adão, Eva, recebeu seu nome porque ela era a mãe de todos os seres vivos. Gênesis 3:20. Alguns estudiosos da Bíblia propõem a existência de outros seres humanos fora de Caim e Abel, sugerindo que eles não foram necessariamente os dois primeiros filhos de Adão e Eva. Argumentam que outros filhos e filhas podem ter nascido antes de Caim e Abel, e a Bíblia está apenas enfatizando esses dois. No entanto, a Bíblia não menciona outros filhos de Adão e Eva antes de Caim e Abel, e tal alegação carece de apoio nas Escrituras, não podendo ser totalmente verificada. Se toda a humanidade descendeu de Adão e Eva, e os dois primeiros filhos foram Caim e Abel, como explicar a existência da esposa de Caim? À medida que a família de Caim perpetuava mais rebelião contra Deus, a linhagem de Caim construiu a cidade dos homens, alcançando um clímax com a construção da Torre de Babel. Isso é tudo o que sabemos sobre a família e a posteridade do amaldiçoado Caim, até encontrá-los todos dizimados no dilúvio universal. Gênesis 4, 25, 26. Adão conheceu novamente Eva como sua esposa, e ela deu à luz um filho a quem nomeou Sete, pois ela disse: Deus me concedeu outro filho em lugar de Abel, a quem Caim matou. A Sete também nasceu um filho, a quem chamou de Enos, que significa homem mortal, humanidade. Naquele mesmo tempo, os homens começaram a invocar o nome do Senhor em adoração, através da oração, louvor e ação de graças. Após essa terrível história de desobediência na linhagem de Caim, o capítulo se encerra com uma luz de esperança. Em contraste com a linhagem de Caim, Deus selecionou uma nova árvore genealógica, dando a Eva um filho chamado Seth em lugar de Abel.
Sete ilustrou o mesmo tipo de adoração que seu falecido irmão Abel, à medida que as pessoas começavam a invocar o nome do Senhor em conexão com Seth. A adoração orgulhosa praticada por Caim, que se volta para si mesmo, contrasta com a adoração humilde praticada por Abel e Seth, que clamam a Deus. Outra mulher notável na Bíblia é Joquebede, a mãe de Moisés, cuja fé salvou uma nação. Joquebede era uma escrava hebreia no Egito e filha de um levita. Ela se casou com Anrão, outro levita, cujo nome significa Javé é glorificado, vivendo para glorificar a Deus. 400 anos se passaram desde que os judeus se estabeleceram no Egito, e o faraó que governava na época esqueceu-se gradualmente de José, que havia poupado o país da fome. Quando Moisés nasceu, os israelitas enfrentavam dificuldades no Egito. Um novo faraó, que não conhecia José, percebeu que os filhos de Israel eram muitos e poderosos, decidindo oprimi-los como escravos para evitar uma aliança com os inimigos hititas ao norte. Com os israelitas forçados a trabalhar como escravos na construção das grandiosas cidades do faraó, a situação se tornou cada vez mais difícil. Moisés, nascido em um tempo de perigo, era um estrangeiro em uma nação poderosa e cruel. Joquebede escondeu-o por 3 meses, agindo por instinto parental e fé em Deus. A carta aos Hebreus, 11:23, destaca a fé dos pais de Moisés, que o esconderam porque viram que ele era uma criança formosa e não temeram o édito do rei. Eles o ocultaram por 3 meses, mesmo que isso colocasse suas vidas em perigo, agindo com base na fé de que seu filho seria o libertador prometido. Embora não tenhamos informações precisas sobre quando começou esse trabalho forçado, a escravidão durou por um período considerável, estimada entre 134 e 284 anos. Assim, Joquebede, com sua fé corajosa, desafiou as ordens do faraó, protegendo a vida de Moisés e eventualmente desempenhando um papel vital na libertação do povo de Israel. A história de Joquebede destaca como a fé e a obediência a Deus podem transformar as circunstâncias mais adversas e moldar o destino de uma nação. Preservação, na qual agiram com fé, e nessa fé esconderam seu filho, sem medo da penalidade anexada ao mandamento do rei. Podemos superar o terror paralisante das outras pessoas por causa de nossa fé em Deus. Parteiras foram ordenadas a pôr fim às vidas de todos os recém-nascidos hebreus do sexo masculino por comando do rei. Somente as crianças do sexo feminino deveriam ser permitidas viver. Êxodo 1, 16, 17 e 18, Nova Versão Internacional. Durante o tempo do faraó, a população israelita na terra do Egito estava rapidamente se expandindo, representando uma ameaça à autoridade e ao poder do faraó sobre os israelitas. O faraó elaborou um plano para subjugar a população, forçando-os a trabalhos árduos e escravidão, buscando restringir seus direitos e manter seu domínio. O decreto era hediondo, mas houve muitas instâncias de desobediência. As parteiras se recusaram a seguir a ordem. Quando o faraó emitiu o decreto, Joquebede, mãe de Moisés, tomou medidas extraordinárias para proteger seu filho. Ela construiu um cesto, o revestiu com betume para torná-lo à prova d'água, colocou seu filho dentro e o lançou no rio Nilo, esperando que ele fosse encontrado e salvo. A mãe de Moisés agiu exatamente como o faraó ordenou, colocando seu filho no rio. Joquebede confiou completamente no bem-estar e no futuro de seu filho a Deus. Sob a orientação divina, a filha de Faraó descobriu o bebê Moisés. Apesar de ser ensinada a rejeitar os hebreus, os choros do bebê tocaram seu coração. Miriam, irmã de Moisés, sugeriu trazer uma mulher hebreia para cuidar da criança. A filha de Faraó concordou e Joquebede foi chamada. Mais tarde, ela entregou Moisés à filha de Faraó para ser criado como seu próprio filho, e ele foi chamado de Moisés, significando porque o tirei da água. Deus tinha um belo plano para a libertação de Moisés e, ultimamente, para a libertação do povo de Israel. Ele direcionou habilmente as ações dos pais de Moisés.
o curso do rio Nilo e os sentimentos da filha de Faraó para realizar essa grande obra. Ao realizar a sua vontade divina, Deus utilizou tanto a iniciativa astuta da família de Moisés, quanto a necessidade da filha do Faraó. Deus providenciou para que a mãe de Moisés o treinasse em seus primeiros anos e fosse remunerada por isso. Joquebede foi recompensada por Deus por sua fé, tanto por confiar nele ao esconder Moisés por 3 meses, quanto por confiar em Deus ao colocar Moisés no rio. Não há dúvida de que foi durante esses anos formativos que Moisés adquiriu conhecimento sobre o Deus dos pais e percebeu que os hebreus eram seus compatriotas. Joquebede deu à luz Moisés, o futuro doador da lei, e o livrou astutamente da morte na infância. Ela também deu à luz Arão, um sumo sacerdote de Israel. Joquebede confiava que Deus manteria seu filho seguro. Ela só conseguiu entregar seu filho em vez de vê-lo ser morto porque tinha fé no Senhor. Pais que por qualquer motivo não podem cuidar de seus filhos podem encontrar na adoção uma opção amorosa. A Bíblia tem muito a dizer sobre adoção, e é tudo positivo. Joquebede é uma figura misteriosa da qual conhecemos apenas alguns fatos. Aqui estão algumas características de Joquebede. Em primeiro lugar, era uma mulher forte de fé. Em segundo lugar, era corajosa. Em terceiro lugar, tinha um coração discernente e, em quarto lugar, era uma mãe piedosa. A vida de Joquebede traz lições verdadeiramente transformadoras, pois ela escolheu a fé em vez do medo. Imagine os pensamentos de Joquebede durante a gravidez, sabendo que o mandato exigia a execução de todos os bebês do sexo masculino. Em tempos antigos, os ultrassons não revelavam a identidade de um feto. Nunca saberemos se Joquebede orou por uma menina para evitar angústias possíveis. Mas uma coisa é certa, Joquebede tomou a decisão consciente de colocar sua fé em Deus enquanto vivia circunstâncias aterrorizantes. Joquebede confiou em Deus a cada dia durante os 3 meses de manter um recém-nascido em silêncio para que ninguém o ouvisse chorar e suspeitasse dele. Moisés poderia ter sido encontrado a qualquer momento ao longo desses 90 dias. Confiar em Deus dessa maneira exige fé. Mães de todas as épocas concordam com uma coisa: a maternidade é difícil, e enfrentar desafios torna ainda mais difícil. Joquebede sabia que tinha pouco tempo para preparar Moisés. Ela só teria permissão para mantê-lo até que ele fosse desmamado, o que poderia ser até os 3 anos de idade, no mínimo. Mas o tempo que ela teve com ele pode ter sido mais longo, pois ela conseguiu ensinar o suficiente para fixar permanentemente em seu coração o conhecimento do Deus do céu. Deus pode transformar seu pior inimigo em seu salvador. Foi um milagre que a filha do Faraó escolheu adotar Moisés, tornando-a uma amiga submissa. Isso lembra várias promessas que Deus faz na Bíblia àqueles que o temem, sobre como ele fará com que seus inimigos se curvem diante deles. Mesmo aqueles que buscam prejudicá-lo podem ser usados por Deus para cumprir sua vontade em sua vida. Há um tema consistente ao longo da Bíblia de Deus recompensar aqueles que colocam sua fé nele. Joquebede é um exemplo claro de fé. Ela confiou em Deus e foi recompensada por sua fé e obediência. Joquebede foi uma mulher notável que desempenhou um papel fundamental no plano divino para a libertação de Israel. Capaz de recuperar a custódia de seu filho como resultado direto de sua fé em Deus e de sua disposição em colocar essa fé em ação, o que aconteceu com Joquebede é um mistério para nós. No entanto, uma coisa pode ser dita com certeza: ela realmente deixou sua marca no mundo. O trabalho que Moisés realizou o tornaria um dos líderes mais influentes na Bíblia. Este seria o seu legado. Joquebede não era alguém que simplesmente tinha fé. Ela tornou sua fé viva, sendo destemida em sua vida diária e sendo uma mãe prática. Joquebede era digna da honrosa comenda que recebeu no Salão da Fé, em Hebreus 11. A fé reside no cerne do cristianismo e da vida cristã. Embora a Bíblia tenha muito a dizer sobre a fé, é um conceito desafiador de definir. Um conceito bíblico de fé inclui a crença de que Deus existe e que Ele é santo e digno de confiança,
a ponto de basearmos nossas vidas nele e em sua palavra, fazendo o que ela diz, independentemente do que nossos olhos físicos nos mostram. Através da fé em Jesus Cristo, obtemos a vitória que vence o mundo. 1 João 5:4-5. Número 3. Zípora é principalmente conhecida como a primeira esposa de Moisés, mas sua personagem oferece insights únicos sobre a experiência das mulheres do casamento e da fé dentro da narrativa bíblica. Zípora aparece no livro de Êxodo, que se concentra principalmente na libertação dos israelitas da escravidão no Egito e em sua jornada para a Terra Prometida. Zípora era uma midianita. Midian era uma terra a leste do Egito, do outro lado do Mar Vermelho. Os midianitas, as pessoas que viviam lá, eram originalmente descendentes de Abraão, o pai fundador dos hebreus, através de uma de suas esposas, Quetura. De certa forma, eram parentes distantes dos hebreus. Eles eram pastores e comerciantes, muito diferentes dos egípcios, que eram sedentários e tinham grandes cidades e templos. O estilo de vida em Midian era mais simples, menos complicado e muito diferente da vida luxuosa e dos jogos de poder do Egito. Na juventude, Zípora, que significa pássaro em hebraico, nasceu na família de Jetro, também conhecido como Ruel, o sacerdote de Midian. Como Jetro era um sacerdote cuja função lhe conferia respeito e certas responsabilidades, o que, por extensão, impactava seus filhos. Eles cresceram sabendo que eram os guardiões dos valores espirituais e morais em sua comunidade. Zípora, assim como seus irmãos, aprendeu as tradições e rituais religiosos e culturais dos midianitas. Foi em Midian que Moisés a conheceu. Moisés tinha vindo do Egito tendo sobrevivido a um ataque. Ele foi notavelmente criado no palácio, mas isso não duraria para sempre. Moisés matou um egípcio para salvar um hebreu, o que se tornou um grande problema. Matar um egípcio era um crime. E o faraó não estava disposto a deixar isso passar. Moisés teve que fugir para salvar sua vida e escapou para Midian. Aqui ele encontra Zípora, cansada, sedenta e talvez perdida em pensamentos sobre seu futuro incerto. Moisés chegou a um poço em Midian e, enquanto descansava, viu 7 irmãs chegando para tirar água. Eram as filhas de Jetro, o sacerdote de Midian, e entre elas estava Zípora. Enquanto Zípora e suas irmãs enchiam seus jarros de água, um grupo de pastores chegou e começou a expulsá-las, tentando tomar a água para si. Moisés não suportou a injustiça. Levantando-se de onde estava, veio em defesa das garotas, afastando os pastores rudes. Depois, ajudou Zípora e suas irmãs a cuidar de seu rebanho. No Egito, Moisés desfrutava da vida como membro da família real, sendo servido com todo conforto. No remoto deserto de Midian, Moisés finalmente teve a oportunidade de ser um servo. E ele desempenhou bem esse papel, trabalhando arduamente para ajudar a cuidar dos rebanhos. Quando chegaram em casa e contaram ao pai, ele questionou por que voltaram tão cedo. As filhas explicaram que um egípcio as havia defendido dos pastores e ainda havia tirado água para elas. Considerando que Moisés ainda vestia suas roupas egípcias, pensaram que ele era um egípcio. O pai então perguntou por que não o chamaram para comer pão. E assim começou um novo capítulo na vida de Moisés. O que um dia foi um príncipe no Egito agora tornou-se um pastor em Midian, encontrando o amor nos braços de Zípora, sob o olhar atento do Deus que tinha planos para ele. Pode parecer um encontro fortuito, um mero acaso, mas como Moisés aprenderia mais tarde, tudo fazia parte de um plano divino. Nos pacatos campos de Midian, longe dos esplendores do Egito e dos clamores de seu povo oprimido, Moisés encontrou amor, propósito e uma nova identidade. Moisés e Zípora foram abençoados com 2 filhos, Gerson e Eliezer, cujos nomes encapsularam a jornada e o estado emocional do casal. Gerson significa estrangeiro, destacando os sentimentos de Moisés de ser um estrangeiro em terra estrangeira. Tornera estrangeiro na terra estrangeira, disse Moisés. Êxodo 2:22.
O segundo filho foi chamado Eliezer, que significa Meu Deus é ajudador. Moisés o nomeou assim em gratidão pela ajuda divina que havia recebido. O Deus de meu pai foi meu ajudador. Livrou-me da espada do faraó. Explicou Moisés. Êxodo 18:4. Esses nomes não eram apenas rótulos. Eram ecos da jornada do casal, pontos de ancoragem de suas lutas, esperanças e intervenções divinas. No Egito, Moisés aprendeu como ser alguém. Em Midian, ele aprendeu a ser ninguém. Foi em Midian que Moisés, seu marido, encontrou Deus na forma de uma sarça ardente, um evento que o colocaria no caminho para se tornar o líder do povo hebreu e seu libertador da escravidão egípcia. Muitas vezes, a vida extraordinária de Moisés estava longe das movimentadas ruas do Egito, onde ele cresceu. No entanto, tudo mudou quando ele se deparou com uma sarça em chamas que não parecia se consumir. Curioso, Moisés se aproximou da sarça em chamas e, para sua surpresa, Deus falou com ele a partir dela. Moisés, Moisés, chamou Deus em Êxodo 3:4. Eis-me aqui, respondeu Moisés, um pouco nervoso, mas também intrigado. Deus tinha uma grande missão para Moisés. Tenho visto a aflição do meu povo no Egito. Eu desci para libertá-los. Então vá. Estou te enviando a Faraó para tirar meu povo, os israelitas, do Egito. Êxodo 3:7-10. Moisés ficou chocado. Quem sou eu para ir a Faraó e tirar os israelitas do Egito? Questionou a Deus. Êxodo 3:11. Deus o tranquilizou dizendo, eu estarei contigo. Êxodo 3:12. Apesar de sua relutância inicial, Moisés temia que suas dificuldades de comunicação prejudicassem sua capacidade de persuadir Faraó ou os israelitas. E se eles não acreditarem em mim ou não me ouvirem? Perguntou Moisés a Deus, Êxodo 4:1. Então Deus demonstrou seu poder a Moisés, transformando uma vara em cobra, e depois curando a mão de Moisés depois de temporariamente tê-la afligido com lepra. Deus equipou Moisés com milagres e maravilhas para mostrar a Faraó. Agora, Moisés estava a caminho de voltar ao Egito, levando consigo sua esposa Zípora e seus filhos. No entanto, a narrativa toma um rumo intrigante e confuso quando, durante uma estadia ao longo do caminho, o Senhor encontra Moisés e está prestes a matá-lo. Êxodo 4:24. Espera aí, Deus estava prestes a matar Moisés? Sim, é o que a Bíblia diz. O motivo parece ser que Moisés não tinha circuncidado seu filho, um ato de grande significado para os israelitas, pois a circuncisão era um sinal da aliança entre Deus e Abraão, sendo crucial para todo israelita do sexo masculino ser circuncidado como parte dessa relação de aliança com Deus. Esse evento intrigante levanta mais perguntas do que respostas. Qual é o papel da circuncisão na preservação da vida de Moisés? E o que significam as palavras de Zípora, esposo de sangue? Algumas interpretações sugerem que Moisés estava em perigo mortal porque negligenciou circuncidar seu filho, um rito essencial na aliança abraâmica, Gênesis 17:9-14. Ao não cumprir essa obrigação da aliança, Moisés poderia ser visto como inadequado para liderar os israelitas. A rápida ação de Zípora em circuncidar seu filho basicamente salvou a vida de Moisés e o realinhou com a aliança de Deus. Outra interpretação sugere que o ato de Zípora é um ato de fé e obediência. Na sociedade da época, seria incomum uma mulher realizar a circuncisão, mas ela tomou uma ação imediata, atuando como mediadora espiritual entre Deus e sua família. Parece que a rápida ação de Zípora salvou a vida de Moisés e também realinhou sua família com a aliança de Deus. A história destaca a importância que Deus atribui à aliança e ao cumprimento de seus mandamentos. Moisés foi escolhido para liderar os israelitas e, como líder, ele precisava estar totalmente comprometido com Deus, mesmo seguindo rituais e tradições que poderiam parecer pequenos, mas tinham um significado significativo. Esta história serve como um solene lembrete de quão sério Deus é sobre seus mandamentos e alianças, mas também destaca o papel de uma ação rápida e fiel, neste caso,
por Zípora, para corrigir um erro e alinhar-se com a vontade de Deus. As palavras de Zípora, esposo de sangue, são tão intrigantes quanto o resto do relato. Algumas interpretações sugerem que essa frase significa o reconhecimento de Zípora da severidade da aliança. Pode implicar que seu marido, como esposo de sangue, a trouxe para um relacionamento com Deus que leva sua aliança a sério até mesmo a morte. Outras sugerem que o termo esposo de sangue pode indicar que o ato de circuncisão trouxe um novo e mais profundo nível de intimidade e relacionamento de aliança entre Zípora e Moisés, basicamente casando-os novamente em alinhamento com a aliança de Deus. Esta história é um dos muitos exemplos na Bíblia em que a esposa desempenha um papel crucial no desdobramento do plano de Deus para seu povo. Serve como um testemunho do papel da ação rápida e fiel, neste caso, por Zípora, para corrigir um erro e alinhar-se com a vontade de Deus. A história extraordinária de Moisés e Zípora revela a complexidade dos planos de Deus e como a obediência, mesmo diante de desafios inesperados, desempenha um papel crucial em sua vontade. Zípora, com sua ação rápida e corajosa, não apenas salvou a vida de Moisés, mas também realinhou sua família com a aliança divina, mostrando a importância que Deus atribui aos seus mandamentos. Essa narrativa ressoa como um lembrete impactante de como Deus valoriza a fidelidade e a prontidão para agir em conformidade com sua vontade, mesmo quando confrontados com situações inesperadas. A relação entre Moisés e Zípora destaca o papel significativo que as escolhas individuais desempenham na execução dos planos divinos. Se você gostou dessa exploração da história de Moisés e Zípora e deseja continuar a explorar narrativas bíblicas fascinantes e reflexões sobre fé, inscreva-se no canal para receber mais conteúdo inspirador. Não perca as próximas histórias e análises, pois juntos podemos continuar a explorar as profundezas da fé e da sabedoria contidas na Bíblia. Inscreva-se agora para não perder nenhum vídeo. Obrigado por fazer parte da nossa comunidade e até a próxima reflexão.